Opa, tudo bem com vocês? Estamos aqui encaminhando o nosso material, das atividades pedagógicas não presenciais de segurança, meio ambiente e saúde, do SMS. Espero que estejam todos bem. Está todo mundo legal, todo mundo já interagindo com as plataformas, e eu fico feliz porque o Instituto Federal do Espírito Santo, o Campus Piúma, ele providenciou acesso a todos os alunos. Aí agora a gente vai conseguir, se Deus quiser, ter um trabalho mais adequado e em que todos possam ter a mesma informação. Eu parabenizo aqui de antemão a direção do campus, a comissão envolvida nas atividades não presenciais, e espero que vocês também correspondam com a dedicação, para que a gente possa passar isso o mais rápido possível e voltar ao contato. Então, hoje o que a gente vai fazer é um resumo da aula passada. Primeiro, para que eu possa apresentar àqueles poucos alunos que tiveram material impresso algo no formato digital, nessa revisão sobre o último tema, que foi a pegada ecológica, e que a gente consiga rapidamente interagir o grupo que ainda não estava acostumado com o material digital aí, online, esse filme. Então, gente, vamos lá. Eu hoje vou fazer essa revisão e peguei material num blog Dois Engenheiros, é um blog português, e é um dos materiais bem interessantes que a gente identificou. Esse material todo vai estar disponível para todo mundo lá na plataforma, tá? A minha proposta é que a gente, ao final dessa aula, a gente faça um questionário para que a gente reforce esse conhecimento mesmo, e também para que a gente possa dar uma pontuação e ter condição de entender que todo mundo teve a possibilidade de estar atualizado e ter a chance de responder e ganhar a pontuação para a aula, tá? Então vamos revisar aí o que é pegada ecológica, como realizar o seu cálculo. Foi esse o tema da aula anterior, e agora nós vamos fazer essa revisão. Então, para que existe a pegada? Então, ela é considerada um indicador. Para que servem os indicadores? Eles são criados para nos fornecer informações importantes com poucos dados. Nesse sentido, foi criada a pegada ecológica. Mas o que é exatamente essa pegada, o footprint, O modelo atual de crescimento econômico gerou uma série de desequilíbrios, e se por um lado há tanta riqueza e fartura no mundo, por outro a miséria, degradação ambiental, desperdício e poluição vem aumentando a cada dia. Então nós na outra aula nós mostramos imagens da poluição, dos recursos que a gente vai utilizando do planeta, e que muitos deles vão se acumulando como lixo e outras coisas, e a gente vai só fazer essa revisão. Diante disso, surge a ideia de desenvolvimento sustentável, buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e ainda trazer o fim da pobreza do mundo. Isso a gente está esperando, Por isso é necessário haver ferramentas ou indicadores que permitam a identificação de padrões sustentáveis, desenvolvimento que considera aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais. Então esses indicadores e o footprint, a pegada ecológica, ela tem essa característica das questões técnicas, ambientais, econômicas e sociais, tudo aquilo que envolve a gente com relação ao planeta. Existem diversos indicadores criados para traduzir o grau de sustentabilidade, tanto do ambiente urbano como de outras atividades antrópicas. Todo mundo lembra que antrópico é aquilo que o homem faz e causa ao meio ambiente. Como barômetro da sustentabilidade, indicadores de origem ecológica, painel
sustentabilidade, dentre outros. Então existem diversas ferramentas que são utilizadas como indicadores para a gente ver o grau de sustentabilidade do nosso planeta. Mais do que nunca, as cidades brasileiras estão desafiadas a casar a gestão urbana e a gestão ambiental, integrando as políticas de planejamento urbano, a política habitacional e a política ambiental, ou seja, desenvolvimento possui um novo paradigma, quer dizer, um novo modelo que inclui a necessidade de qualidade de vida social, econômica e ambiental para os presentes e futuras gerações. Entre eles, note-se os indicadores de origem ecológica, os quais compreendem a disponibilidade dos recursos naturais, tais como áreas bioprodutivas, agricultura, silvicultura, pastagens marítimas, que interessa a gente, né, a questão da agricultura, minerais, água, assim como a qualidade de solo, a biodiversidade, dentre outros. Esse indicador foi criado no Canadá no início dos anos 90 pelos pesquisadores William Hess e Matt Westernagel, como a forma de suprir a demanda por indicadores ecológicos, indicadores que compreendem os limites da ecosfera, tá? Então foram esses dois caras aí que criaram a questão dos indicadores, e faz tempo, hein? Tem 30 anos isso já. E demorou tanto para a gente estar falando nisso, para as pessoas perceberem que é tão importante. Mas afinal, o que é pegada ecológica e como podemos utilizá-la? A pegada ecológica é compreendida por uma metodologia de contabilidade ambiental, que tem como objetivo avaliar a pressão do consumo da população sobre os recursos naturais. Então, tudo aquilo que a gente consome e tem a ver com os recursos naturais, ou seja, tudo, né, eles tentam contabilizar, né? Então, a nossa pegada. Eles destacam, né, já em 96, os dois, né, que haviam criado o indicador em 90, que a pegada ecológica não é apenas a definição da população para uma determinada área geográfica, mas sim o cálculo da população necessária para que um determinado sistema se mantenha indefinitivamente em um espaço. Ou seja, vamos dar um exemplo, lá em Piúma, se as pessoas ficaram pescando indiscriminadamente, sem ter a ideia da preservação, ou seja, vamos usar uma coisa que todo mundo percebe, o defeso, por exemplo, tá? Tem períodos que as pessoas não pescam o camarão. Já pensou se pescasse o ano inteiro? Ia sumir. Então é uma forma que a gente tem de controlar. Então a gente tem, uma pegada nossa pegar o camarão, mas já existe mecanismo para a gente ter essa preservação. Se não some, desaparece. Segundo a WWF, a pegada ecológica de um estado, cidade ou país, uma pessoa, corresponde ao tamanho das áreas produtivas terrestres e marinhas necessário para sustentar um determinado estilo de vida. Em outras palavras, é uma forma de traduzir em hectares, né? Em hectares, uma extensão de território que uma pessoa ou sociedade possa morar, se alimentar, locomover e se vestir. Então é aquilo que a gente precisa e calculado em área para a gente manter o nosso estilo de vida, o nosso padrão. Ela é geralmente expressa por hectares globais e permite comparar diferentes padrões de consumo e ainda verificar se os mesmos encontram-se dentro da capacidade ecológica. Ou seja, através desse indicador e dessa unidade, a gente consegue comparar, por exemplo, o Brasil com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, com países da Europa. Então, é importante a gente perceber que é um indicador que ele torna essa leitura universal para que a gente possa comparar. Um hectare global significa um hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. O objetivo da pegada ecológica é verificar se o consumo e a biocapacidade estão em equilíbrio. A biocapacidade representa a capacidade dos ecossistemas em
produzir recursos naturais renováveis para o consumo humano e absorver o resíduo gerado pela atividade da população. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do camarão, a gente tendo um período de defesa, a gente consegue preservar e renovar esse recurso e continuar a consumir, né? Vale salientar que para se obter a pegada ecológica, considera-se também a emissão de gases do efeito estufa, que hoje é uma das causas principais dessas questões da mudança climática, principalmente o gás carbônico, CO2, na atmosfera e a presença de poluentes no ar, na água e no solo. A pegada também contabiliza os recursos naturais biológicos renováveis, como grãos, vegetais, carnes, peixes, madeiras e fibras, dentre outros. De acordo com o 7º relatório do Planeta Vivo, de 2012, publicação bianual do Fundo Mundial da Natureza, o WWF, o Fundo Mundial para a Natureza, World Wildlife Fund, o índice da pegada de 2,7 por pessoa, enquanto que a biocapacidade disponível para cada ser humano é de apenas 1,8 hectare global. Então, já em 2012, o Fundo Mundial para a Natureza percebeu que a gente consumia mais do que o planeta tem para dar para a gente. Isso é preocupante. Já se passaram 12 anos. Alguns países, como os Estados Unidos e a China, demandam mais do que uma de sua biocapacidade, se caracterizando como países devoradores ecológicos. Então eles consomem, poluem, gastam tudo que a natureza tem. Países como o Brasil são países credores ecológicos, pois ainda possuem mais recursos ecológicos do que possuem e que consomem, e usualmente exportam sua biocapacidade para os devedores. O que é essa exportação da biocapacidade? Você já pensou que esse ano a gente vai ter a maior safra de grãos no Brasil? Então, quando a gente exporta soja, milho, né, café para fora do Brasil, a gente está exportando a nossa biocapacidade, ou seja, está levando água, solo, está levando isso tudo que foi feito para produzir aquele grão. É importante a gente pensar nisso. No entanto, de acordo com o relatório lá de 2012, a média brasileira por pessoa já supera esse patamar, está atualmente em 2,9 hectares globais por habitante. Então o Brasil, apesar disso tudo, ele já vem também gastando mais do que produz. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência para começar a pensar em preservação em outros meios de produção para diminuir essa nossa pegada. Os 2,9 hectares globais por habitante, referente à pegada ecológica brasileira, indica que o consumo médio de recursos ecológicos pelo brasileiro está bem próximo da pegada ecológica mundial. Abaixo dessa lista estão países com maior pegada ecológica, pegando dados de 2016. Então, acima da gente, né, porque países que não conseguem ter produção natural igual a gente tem. Por exemplo, olha lá, Emirados Árabes, deserto, Catar, deserto, Dinamarca, pequenininho, Bélgica, mas consome demais. Estados Unidos é um país grande, mas consome muito, é um país altamente consumista. Estônia, Canadá, Austrália, Kuwait e por aí vai. Então aqui a gente tem uma lista desses países que superam o Brasil. Segundo o INPE, 2012, os resultados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Ambientais, esse que o governo que analisa as queimadas da Amazônia, e o governo insiste que não está pegando fogo, se até o Pantanal está pegando fogo. Os resultados gerados por indicador, né, quer dizer, a pegada ecológica, nos dá uma ideia de como o indivíduo, cidade ou país utiliza os recursos naturais, conforme hábitos de consumo e estilo de vida. Então, a gente já está consumindo muito. No entanto, esse uso de recursos deve ser compatível com a capacidade natural do planeta em regenerar. Os dados recentes mostram que estamos consumindo, em média, 50% a mais do que a capacidade de reposição do planeta. Isso significa que precisamos de 1,5 planeta para manter nossos padrões de vida atuais, dados de 2018. Então a gente precisa de mais que um planeta para poder sobreviver. Daqui a pouco vai faltar planeta, né? Como diminuir a pegada ecológica, né? Existem algumas maneiras de diminuição da pegada ecológica.
eu vou deixar vou passar aqui rapidamente, mas vou deixar esse material para vocês lá na plataforma. Então, há várias maneiras de reduzir uma adoção de políticas de sustentabilidade ambiental em diversos setores. Por exemplo, são as ecovilas, ou seja, locais onde que a gente tem toda uma infraestrutura voltada para preservar a natureza. Casas no meio da mata, energia fotovoltaica, igual tem aí no campus, né? Nas ecovilas, 2 ou mais famílias dividem os mesmos espaços territoriais, integram a vida social. Eu acredito, né, que eu já tenho uma certa idade, mas que vocês vão conviver com coisas assim durante muito tempo, né? Porque o homem vai perceber que para se integrar ao meio ambiente a gente tem que preservar e utilizar o material disponível na natureza e cada vez mais diminuir o consumo de fontes não renováveis. Então eu vou deixar esse texto para que vocês possam ler e quem tiver interesse se aprofundar mais. Mas voltando à nossa revisão, na aula passada eu pedi para que vocês calculassem a pegada ecológica, né? E essa pegada ecológica, a grande maioria fez. Quem não fez, por favor, faça, né? Aquele exercício que ao final do mês de agosto, ao final dessa aula, nós só vamos ter mais uma aula para poder pontuar a quantidade de pontos para esse semestre. Então, agora vamos fazer uma revisãozinha rápida da questão do cálculo da pegada ecológica.